Boa noite a todos. Eu me chamo Roberto. Hoje tenho 54 anos e moro em Sobral, município do Ceará. Este fato se passou há mais de 40 anos. Na época, eu tinha 13 anos e morava na cidade de Ipaumirim, aqui mesmo no Ceará. A minha família e eu morávamos em uma casinha de taipa, muito comum na época. Na rua em que morávamos, haviam poucas casas. A rua era de terra e havia muito matagal por todos os lados. O meu pai era pedreiro e a minha mãe trabalhava preparando almoço para as pessoas que trabalhavam na obra. Todos os dias, no início da noite, a minha mãe, a minha irmã Lorena, que na época tinha 18 anos, e eu, ficávamos na porta de casa, conversando com a vizinha e com os filhos dela. A minha mãe e a vizinha, a dona Conceição, e nós, os filhos, ficávamos ali sentados à noite na frente de casa para fugir do calor. E a nossa fonte de luz era um lampião, pois não havia energia elétrica. Passávamos parte do tempo ouvindo causos assombrados contados pela minha mãe e a vizinha, e ficávamos morrendo de medo. Eu lembro que no período de quaresma não saíamos à noite, mas certa vez era noite de lua cheia e lá fora estava um vento tão gostoso que fomos nos reunir com a vizinha para contar os causos. Eu não sei dizer que horas eram, mas devia se aproximar das 8 da noite, quando ouvimos algo descer a rua bufando. Achamos que era um jumento ou um boi, e apesar da lua clara, não vimos direito o que era aquilo. Mas todos nós víamos a silhueta e escutávamos o trotar. E quando aquilo foi chegando mais perto, a coisa começou a relinchar, e os relinchos se transformou em uma risada, e aquilo se pôs de pé. Eu não preciso nem dizer que fiquei paralisado de medo, assim como a minha mãe e os demais presentes, que era a vizinha, e os seus 2 filhos gêmeos, que tinham a minha idade. A coisa passou bufando. A minha mãe sussurrou para ninguém olhar, então eu não pude ver direito. E quando aquilo passou por nós, a coisa disparou a correr como uma pessoa e se embrenhou nas matas. E depois disso, todos nós fomos para dentro de casa e trancamos tudo. A vizinha disse que era um lobisomem, e a minha mãe, muito cética, disse que nós estávamos imaginando coisas. E por volta das 22 horas, o meu pai chegou em casa. A vizinha e os seus 2 filhos estavam na nossa casa, pois o seu marido trabalhava viajando e ela não queria ficar sozinha. Contamos a história para o meu pai e demos os detalhes da coisa que vimos. E a minha mãe disse que provavelmente deveria ser algum animal que não conhecíamos, ou talvez até mesmo uma pessoa. Então meu pai, que se chamava José Arnaldo, hoje falecido, ele disse: "Eu não quero assustar ninguém, mas é um lobisomem, e dos perigoso. E vocês conhecem a pessoa que se transforma, mas não sabem quem é. Bem, daqui para frente eu contarei a história com as palavras do meu pai. Há 7 anos, eu e a mãe de vocês fomos convidados para um arraial. Então deixamos vocês na casa dos seus avós e fomos. E nesse dia estava bastante frio e já havia escurecido e tinha um luar muito gostoso, meio amarelado lá fora. E o sítio dessa nossa comadre, onde era o local da festa,
possuía uma porta nos fundos da cozinha que dava para uma varanda bem grande, e um imenso terreno com muitas árvores no fundo, e mato alto em alguns pontos, pois o sítio estava bastante mal cuidado. Bem, ali do lado da casa havia uma fogueira onde todos se reuniam. Era de costume o meu tio Suede sempre aparecer no arraial, pois ele gostava muito de uma birita, capim-canela, quentão, caldo de mandioca com torresmo, baião de dois e muito churrasco. As horas foram passando e eu estranhei que o tio Suede não apareceu. Acontece que bebemos a noite toda em volta da fogueira. Eu e um amigo que se chamava Antônio saímos de perto da fogueira e fomos para a varanda para pitar. A varanda dava de vista para um imenso terreno. E estávamos lá fora na varanda conversando os dois, quando de repente vimos bem ao longe, no terreno iluminado pelo luar, um vulto escuro passar muito rápido de um lado para o outro, como se tivesse nos vigiando e se escondendo ao mesmo tempo. E quando a gente viu aquilo, um olhou para o outro e dissemos: "É o Suede." E eu disse que ele queria pregar mais uma peça em todos nós e nos meter medo. O meu amigo disse: "Então vamos dar uma lição nele." E nós dois partimos em direção a ele, correndo e rindo. A gente ia dar uns bons cascudos nele, para ele deixar de ser besta. Estávamos correndo e rindo, e quando estávamos já distante um pouco da fogueira, onde estavam os demais, quando 4 de nossos amigos e sua mãe saíram de perto da fogueira e foram até a varanda, pois como perto da fogueira é muito quente para as vistas, você não enxerga nada ao longe. Então a sua mãe gritou o que a gente estava fazendo. A gente rindo e correndo, viramos ao mesmo tempo para ela e gritamos que ela estragou a brincadeira, que estávamos indo pregar uma peça no Suede antes dele pregar a peça em nós. Então a mãe de vocês gritou de volta: "Sai daí, homem! Isso que tá aí não é gente não! É onça ou é boi brabo?" Foi aí que quase imediatamente viramos para a frente, e aquela coisa saiu de trás da moita, e era grande, negro, e andava com a parte de trás levantada, mas logo ficou de pé, e era muito maior que nós. Então, aquilo abriu a boca e rosnou para nós, e é aí que o sangue gelou, e o coração quase saiu pela boca. Ainda estávamos a uns 30 passos da coisa, então olhamos para aquilo com mais atenção, e era horrendo. Corremos, feito 2 desesperados, em direção à casa do sítio, porque para piorar, antes de sairmos em disparada, a coisa bufou que nem um cavalo, fazendo aquele barulho característico de cavalo quando bufa. O que aconteceu a seguir foi um desespero de quem chegava primeiro à casa do sítio, e um tropeçando em cima do outro no meio do caminho. Ao chegarmos na varanda em total desespero, quem estava lá disse que viu sim a coisa, e não era bicho desse mundo não. E depois, com mais calma, lá dentro, aquele alvoroço todo, um de nossos amigos que estava lá fora perto da fogueira disse que também viu aquilo, e estava com um mau pressentimento sobre o nosso tio Suede. Então, o Antônio e eu fomos até a casa do Suede, que ficava a cerca de meia hora do sítio. Fomos a pé, na escuridão, levávamos o facão e a lua clareava o caminho, mas a todo momento parecia que algo nos seguia. Então fomos atentos todo o caminho sem dar um pio.
E quando chegamos na casa de Suede, 2 dos cães que ele tinha veio nos receber muito antes de chegarmos. E eles grunhiam, estavam com a língua para fora, e percebi que claramente estavam com sede. Entramos pelo cercado, puxei o balde do poço e coloquei água para os cães, que beberam feito 2 desesperados. Chamei pelo tio Suede, mas ele não apareceu. Então deduzimos que ele simplesmente não estava em casa, e fomos pegar o caminho de volta para o sítio. Mas os cães nos seguiam e grunhiam como se quisessem falar algo. Achamos muito estranho e resolvemos voltar e entrar na casa do tio Suede. E quando fizemos isso, antes mesmo de chegarmos à porta, estava um mau cheiro terrível. E quando entramos, nos deparamos com a coisa mais horripilante que já vimos. E eu jamais vou esquecer aquilo. Suede estava destroçado no chão da sala. A sua espingarda estava próximo dele, e o seu corpo havia sido parcialmente devorado por algum animal, e um tiro da espingarda havia sido disparado. Pegamos a espingarda, e quando saímos lá fora, os cães ainda grunhiam e iam em direção ao matagal, como se tivessem nos chamando para ver alguma coisa. Antônio com o facão e eu com a espingarda decidimos seguir os 2 cães que se apressavam na nossa frente. E depois de andar por volta de 10 minutos, observamos que haviam outros 2 cães que também eram criados pelo tio Suede, mas ambos estavam no mesmo estado do tio, totalmente dilacerados. Deduzimos que havia algum predador na mata e fomos à caça. Os outros 2 cães nos levaram a uma casinha isolada que já ficava na divisa do povoado. Havia um lampião na entrada da casinha, e ali no alpendre estava uma senhora que só reconhecemos quem era quando chegamos bem próximo. Era Maria Antonieta, a freira da paróquia Imaculada Conceição. Ela estava com um ferimento de bala no ombro e também ofegante. A velha estava despida e já foi falando com nós. Vocês são muito devagar. Eu segui vocês pela mata desde o sítio. Eu tive várias oportunidades de acabar com vocês, mas como estão em dupla, armados e acompanhados com 2 cães, eu decidi não arriscar. Mas se tivesse um sozinho, já estava no meu bucho há muito tempo, fazendo companhia ao compadre Suede. Faça o que vieram fazer, ou vão embora. Quando ela disse aquilo, tanto eu quanto o Antônio ficamos imóveis e quase desmaiamos ali mesmo, tamanho medo. Os cães não se aproximavam dela e rosnavam de fora do cercado. Apontei a espingarda e atirei. Eu não sei onde pegou o tiro, mas eu sei que acertei a velha, pois ela deu um grito horripilante que não era coisa desse mundo. Saímos correndo dali e os cães vieram atrás de nós. E quando chegamos no sítio, falamos que o tio Suede estava morto, pois alguma onça deu cabo nele. E só depois de muito tempo que contei a verdadeira história para a mãe de vocês. A freira, ela desapareceu por um tempo da paróquia e achamos que havíamos dado um fim nela também. Mas 2 semanas depois, ela reapareceu, sem nenhum ferimento e como se nada tivesse acontecido. Bem, Fael, agora sou eu, Roberto, que vou terminar a história com as minhas palavras. Naquela noite, todos nós chegamos à conclusão que o que virmos passar era o lobisomem,
que coincidentemente vinha do rumo da paróquia e seguia em direção à casa da freira. Acredito no meu pai, e depois dele contar essa história, eu descobri o real motivo que todos do povoado frequentavam a igreja, menos a nossa família. Boa noite. Boa noite a todos. Eu me chamo Leandro e essa história se passa no início dos anos 1990. Eu tinha 21 anos e começava a minha nova vida como estudante universitário, e foi um momento emocionante estar longe de casa pela primeira vez. E o meu melhor amigo e eu nos comprometemos com a Faculdade Dom Bosco de Cornélio Procópio, no Paraná. Estávamos prontos para festejar como se não existisse amanhã. Não éramos os mais inteligentes, só estávamos indo para a faculdade porque era isso que a nossa família esperava de nós. Então, a Faculdade Dom Bosco era a escolha perfeita. No campus da faculdade, optamos por ficar em um quarto quadruplo, o que significava que teríamos outros 2 companheiros de quarto. Ambos eram aleatórios, e isso foi antes das pessoas terem telefones celulares. Então, era comum ter um entregador de recados, que por alguns cruzeiros eles entregavam qualquer recado escrito ou falado para qualquer pessoa do campus. Ali existiam várias lendas naquela época, e todos acreditavam nas lendas que eram ditas naquele ano. Principalmente a lenda da Kombi dos palhaços, a loira do banheiro, o punhal que vinha no pescoço do Fofão e a boneca amaldiçoada da Xuxa. Nos reuníamos à noite para contar lendas urbanas, e aquilo era muito legal. Bem, o meu amigo Pedro e eu montamos o nosso quarto, e o nosso primeiro colega de quarto, que se chamava André, se juntou a nós naquele dia, e todos nós convivíamos muito bem. Ele era de uma cidade muito pequena, no oeste do Paraná, e embora tivéssemos vidas quase completamente diferentes, ele era alguém que você poderia confiar. No dia seguinte, o nosso outro colega de quarto, que se chamava João, ele veio e todos nós nos tornamos amigos. Bem, a história, ela gira em torno do André e do Pedro, então eu vou me concentrar neles. Ao longo do semestre, o meu melhor amigo da faculdade, o Pedro, passamos a andar muito com o André, então nos tornamos um trio e saíamos juntos o tempo todo, e nós tínhamos até os mesmos amigos em comum. Nós realmente gastávamos todo o nosso tempo livre uns com os outros, e as coisas continuaram incríveis nos 2 semestres do nosso primeiro ano. E realmente planejávamos passar as férias juntos. O meu amigo Pedro e eu ficamos tão intrigados com as histórias sobrenaturais do André, e as suas histórias eram sobre a floresta aos arredores da sua cidade natal, Guaíra. Então, todos concordamos em visitá-lo por uma semana, e ficaríamos em sua casa com a sua família. Quando chegou a sexta-feira, arrumamos as nossas coisas. Pedro, André e eu viajávamos aproximadamente 3 horas até Guaíra. Seguíamos viagem numa noite de sexta-feira de lua cheia. E quando parávamos para abastecer ou ir ao banheiro nessas pequenas cidades, nos sentíamos como se estivéssemos em locais abandonados, pois nunca vi tão pouca gente e tão pouca urbanização.
Foi realmente estranho. Chegamos na casa do André na hora do jantar. E quando digo que essa cidade era pequena, eu estou falando sério. Quem conhece Guaíra sabe que leva cerca de 25 minutos de carro da sua casa para chegar ao centro da cidade, onde ficavam todas as lojas e também os restaurantes. Por outro lado, foi uma viagem muito relaxante. 3 dias depois da nossa estada de 7 dias, o André queria nos levar para uma caminhada pelas trilhas da floresta que levava a cachoeiras e a grutas. E eu fiquei muito animado, porque eu gosto de andar ao ar livre e realmente eu queria abraçar a natureza. Começamos a nossa caminhada por volta das 9 horas. Eu planejei almoçar por volta das 11 e voltar para sua casa por volta das 5, a tempo do jantar. E também antes que começasse a escurecer. No meio da caminhada, um pouco depois de almoçarmos, avistei uma placa de entrada com algumas informações sobre o lugar. Não me lembro de tudo que estava escrito na placa, mas dizia que a floresta não era um lugar seguro. Bem, naquele ponto, estávamos no meio do que parecia ser lugar nenhum. Perguntei ao André sobre isso, e ele nos disse que havia uma casa lá dentro da floresta, a qual todos sabiam que deveriam ficar longe, porque coisas sobrenaturais aconteciam ali. E dizia a lenda que a família que habitava aquela casa se transformavam em bichos, e durante as noites de lua cheia, eles caçavam pela floresta. O André nos disse que o local onde passamos se transformou em um parque florestal, portanto, ninguém poderia morar lá. Mas essa família estava ali há tanto tempo, que depois de recusar se mudar várias vezes, a prefeitura simplesmente desistiu e deixaram eles se virarem por ali mesmo. Isso foi tão intrigante para mim, que eu realmente queria ver a casa. O meu amigo vivia nos dizendo que era perigoso, porque era propriedade ditamente assombrada, e eles poderiam nos atacar se nos vissem. A maneira como ele estava nos contando isso parecia um pouco exagerado, como se ele realmente não quisesse caminhar até lá. Bem, eu insisti e finalmente o convencemos a nos levar até a casa. Tínhamos caminhado por cerca de 25 minutos, quando notamos uma clareira no meio das árvores. O Pedro, como sempre, estava tranquilo. André nos disse que se virmos a casa, pararíamos, porque a casa estava no ponto mais alto da floresta. Lá de cima, era possível ver qualquer estrada, em qualquer direção, e era muito perigoso se fôssemos vistos. Começamos a sussurrar e a andar mais devagar, esperando a casa aparecer. E de repente, ouvimos um gritinho, como uma criança quando está brincando ou feliz. Nos congelamos e começamos a nos aproximar do barulho. E logo vimos uma velha casa rústica que parecia abandonada, com ferramentas de metal enferrujadas e rodas no terreiro da frente. E então, vimos um garotinho correndo em círculo. Ele estava rindo. O observamos por cerca de 5 minutos e notamos que o menino não estava brincando com mais ninguém. Era estranho que ele estivesse rodando sozinho por tanto tempo. Pedro queria se aproximar, mas mesmo nessa ocasião eu senti medo. André nos disse que era muito perigoso chegar mais perto e que deveríamos começar a voltar naquele momento, pois era por volta das 15 horas e precisávamos cumprir o horário. Pedro não cedeu. Ele disse que queria ver se outras pessoas estavam na propriedade e o que estavam fazendo. Concordamos em ficar à distância, mas nos movemos para o lado para ver todos os lados da casa e, com sorte, ver se havia outras pessoas. E foi quando notamos um homem alto
e pesado, saindo por uma porta lateral e gritando com o menino. Não um grito de repreensão, mas um grito de animal. Este era um som que eu nunca tinha ouvido um humano fazer antes, e eu não conseguia nem imaginar o que significava. O menino voltou a gritar com um uivo animalesco e correu para dentro de casa. Todos nós olhamos uns para os outros como se estivéssemos em um filme de terror. Então, outro grito irrompeu, mas dessa vez atrás de nós. Viramos e vimos um menino atrás de nós, provavelmente de 12 ou 13 anos. Fomos pegos. O meu coração começou a bater tão forte que eu podia senti-lo em meu peito. Outro grito veio da direção da casa e vimos o homem alto vindo atrás de nós. Ele não tinha uma arma. Então, todos nós sentimos que ele estava prestes a nos capturar e não nos matar. Decidimos agir como perdidos e apenas pedir a ele informações sobre a cidade por ali. E talvez ele pegasse leve conosco. E quando ele chegou perto o suficiente para nos ouvir, todos nós começamos a implorar para ele, dizendo que precisávamos voltar para casa logo, e a chorar, perguntando se ele poderia nos ajudar de alguma forma. Ele apenas olhou para nós, e o menino atrás de nós empurrou Pedro para a frente do homem. O homem alto e gordo abriu os braços e bateu ambas as mãos na cabeça do meu amigo Pedro, como se matasse uma mosca. O homem colocou tanta força nas mãos que afundou a cabeça do Pedro, matando ali em nossa frente. Começamos a correr, mas o menino me pegou pelo braço enquanto o André fugia. O homem alto começou a caminhar de volta para sua casa e o menino me levava como prisioneiro. A alguns metros de casa, toda a família saiu para me ver. Haviam 2 mulheres muito velhas e outras 2 mulheres de meia idade. Também havia um homem de meia idade, 3 jovens, provavelmente na casa dos 15 anos, e 8 filhos. Todos pareciam animais. Poderíamos dizer que eles eram todos parentes, pois todos tinham cabelos loiros e olhos azuis profundos, e ninguém disse uma palavra para mim. Eu estava assustado e confuso e continuei implorando, mas eles pareciam nem se importarem. O homem alto de antes, ele pegou um machado e destroçou o corpo do Pedro. Eu estava amarrado e vi toda a cena. A velha cozinhava o meu amigo Pedro, e todos da casa se alimentaram dele a ponto de sobrar somente os ossos. Mas antes, eles me colocaram à mesa, me obrigando a comer também. Então, me deu uma ânsia, e eu vomitei na mesa, e o grandão bateu a minha cabeça na mesa. E foi onde aproveitei para cair no chão, segurando a faca que estava sobre a mesa. O garoto se aproximou rindo de mim, e foi a chance que eu tive para cravar a faca em seu pescoço. Ele caiu desacordado, e os outros ficaram loucos de fúria, principalmente o irmão do garoto, que parecia ter 13 anos. Ele se descontrolou e começou a se transformar em algo horripilante. Pelos cresciam em seus braços, os seus ossos estalavam e a sua fisionomia mudava para algo monstruoso. Um lobisomem. É a descrição mais apropriada que eu tenho para aquilo. Os demais pareciam não gostar do garoto se transformar. Urraram para ele. Então o garoto atacou um deles. Os outros pareceram não gostar e foram para cima do garoto. E o garoto, que agora era uma fera, ele fincou as suas garras no abdômen de uma garota que deveria ser a sua irmã. Então, outros começaram a se transformarem também, enquanto o grandão travava uma luta intensa com a fera. Eu não esperei para ver o resultado e corri dali. A velha percebeu a minha fuga
e ficou na frente da porta. Então, com toda a minha força, eu enfiei a faca no crânio da velha e ela caiu feito uma múmia. Passei por cima dela e fugi dali. Alguns deles me perseguiam pela floresta, mas logo apareceu o André, com um grupo de guardas florestais que atiraram na direção daqueles monstros, então eles recuaram. Não sei como terminaram as investigações, mas de tão apavorado e traumatizado que eu estava, eu voltei para a minha cidade imediatamente e de lá me mudei com a minha família para Curitiba. O mais estranho foi que a polícia de Guaíra sequer me levou para interrogatório. Me formei em outra faculdade e 13 anos depois eu encontrei o André pelo Orkut e voltamos a conversar. Eu não toquei no assunto sobre o ocorrido e depois de algum tempo ele me chamou para sua casa e eu aceitei o convite. Chegando em Guaíra, estávamos em um churrasco em família e quando todos já tinham bebido o suficiente, eu toquei no assunto novamente e perguntei sobre tudo o que aconteceu naquela floresta. O meu amigo tentou ignorar a resposta, mas a minha persistência e a embriaguez da sua mãe finalmente me deram as respostas. O que ela disse me mudou para sempre. Aparentemente, aquela família realmente morava lá desde o século XIX naquela mesma casa. Eles haviam sido exilados para aquela floresta por revogar a sua religião. E a cidade realmente não se misturavam mais com eles. Eles mexiam com práticas obscuras e imundas, o que resultou que todos ali se transformavam em criaturas que as pessoas chamavam de lobisomem. Em 1971, uma garota local da cidade desapareceu, e depois de semanas de busca e resgates sem resultados, presumiu-se que ela havia morrido devorada na floresta. 8 anos depois, outra menina em idade escolar desapareceu, e desta vez era filha do delegado. E mais uma vez, depois de semanas procurando, nada apareceu. A polícia decidiu ir até a casa dessa família, perguntar se eles a viram, sendo que eles moravam na floresta, onde a menina havia se perdido. E para a surpresa do delegado, a sua filha estava lá, morando com a família. E aparentemente estava grávida. Esta parte agora é folclore sem confirmação real, mas muitos dos habitantes locais acreditam que seja verdade. O governo e seus agentes fizeram uma emboscada para uma matilha de lobisomem que atravessariam a fronteira do país para se refugiarem no Brasil. Mas todos foram emboscados e mortos, exceto um homem que conseguiu fugir e se esconder nessa floresta, que mais tarde encontrou essa família que vivia ali isolada. A família protegeu o homem e ele se procriou com as mulheres da casa, transformando todos em lobisomens. Na época, a família estava disposta a prender a todos, mas tiveram uma ideia ainda mais genial. Quando a polícia pegava algum criminoso acusado de algo grave, em vez de levar para a delegacia, eles levavam o indivíduo até próximo à casa na floresta e deixavam o cara ali com as pernas amarradas. Então, a polícia ia embora e nunca mais se tinha notícias do indivíduo. E foi assim por anos, e ninguém sabe dizer se essa prática continuava. Mas há cerca de 10 anos, homens de preto apareceram, interrogando muitos dos moradores de Guaíra sobre o assunto. E só se sabe é que os homens de preto adentraram a floresta, e de lá pra cá, a família Monstro nunca mais foi vista. Eu sinto até hoje a perca do meu amigo Pedro, e se esses homens de preto forem o Descobre,
Eu torço muito que eles tenham acabado com toda a família Monstro. E desejo que a família Monstro tenha sofrido muito antes de morrer. Boa noite. Olá, eu me chamo Annabelle. Não sou tão linda igual a boneca do filme e nem tenho poderes paranormais. Tenho 28 anos e moro em Ilha Grande, no Piauí. E aqui, apesar do calor, a seca não nos atinge, pois temos rios por toda a parte da cidade e uma vasta vegetação e pequenos lagos formados na areia, parecidos com as dunas maranhenses. Aqui na cidade, sempre que eu ouço falar em fenômenos sobrenaturais, é inevitável não acreditar, pois eu sou a prova viva de várias coisas que aconteceram comigo, como no dia que eu fui visitar o meu falecido avô no cemitério e comecei a ouvir uns gemidos vindo de uma outra sepultura. O cemitério estava vazio, então a voz era de um garoto e ele gritava para que eu o tirasse de lá. Ele dizia que não queria morrer e, obviamente, eu achei que realmente fosse um menino que se escondeu lá e ficou preso, ou até mesmo foi enterrado vivo. Então eu corri e fui chamar o coveiro, e quando voltamos à sepultura, eu vi a foto do menino de 12 anos que faleceu em 1965. E o coveiro disse que é normal as pessoas ouvirem os seus gritos pedindo por ajuda, pois há quem diz que na época o garoto era filho de uma família nobre. Ele teve uma catalepsia e todos acharam que ele morreu dormindo, mas depois de ser enterrado ele acordou. E as pessoas da época ouviram os seus gritos da sepultura e foi feita uma exumação, mas constataram que ele estava morto há 3 dias. Porém, marcas de unhas na tampa do caixão confirmaram que ele foi enterrado vivo. Vovó, que se chamava Zuleika, ela também já passou por muitas coisas e sempre relatavam para nós. Uma vez, eu fui visitá-la em sua casa, isso por volta dos anos 2005. Ela morava sozinha, estava sempre brava, e eu perguntava o porquê, e ela dizia que a mulher de cabelos pretos não deixava ela dormir. Como assim, vovó? Ela dizia que essa mulher aparecia toda noite para ela e ficava dizendo onde o ouro estava enterrado. Então a minha avó xingava a mulher e as duas ficavam discutindo a noite toda. E como a minha avó morava sozinha, eu sempre ia com as minhas amigas fazer compras para ela e escutar os seus causos no final da tarde. A minha avó mantinha as tradições de não comer carne em épocas de quaresma. Eu sempre achei isso bobagem, até porque eu sou evangélica. Mas certa tarde, enquanto chegávamos com a cesta de compras, a minha amiga Samantha, a Ruth e eu chegávamos em nossas bicicletas rosas que usávamos para ir à escola e dar um grau. E para quem não sabe, dar um grau é andar sobre a roda traseira e fazíamos isso melhor que os garotos da rua. E todos ficavam com inveja de nós. E quando chegamos com as compras da vovó, eu pedi que ela contasse o caos mais assustador da sua vida. E então, enquanto ela preparava o almoço, ela disse:
Eu lembro-me do dia que eu me deparei com uma lenda que na cidade onde eu moro, a sua mãe na época ainda nem era nascida. Talvez eu até possa considerar isso como um privilégio, mas confesso que me deparei com um lobisomem e não foi muito agradável. Na época, eu era a filha mais velha, eu tinha 15 anos e cuidava dos meus irmãos mais novos e sempre ia pescar com meu pai e um amigo dele. Foi num sábado, na verdade, o primeiro sábado da quaresma. Aqui, em Ilha Grande, existe uma mata chamada Delta do Parnaíba. Um excelente lugar para fazer trilhas a pé, explorar a natureza. Ainda que hoje em dia esse lugar tenha aparentemente se tornado uma área de proteção ambiental pelas autoridades locais. Bem, mas nesse sábado fomos em 3 pessoas: um amigo, o meu pai e eu. Estávamos pescando em um local isolado da mata onde ninguém mais ia, pois as pessoas acreditavam que no entardecer aparecia uma pinguari das matas, um bicho agressivo que tacava pedras nos pescadores locais e até mesmo tronco de árvores. Eram quase 14 horas. O sol estava forte, mas dentro da mata a impressão era que eram umas 18 horas. A névoa que se abrigava nos lugares mais remotos era tão densa que a visibilidade era quase zero, e por isso resolvemos não sair da trilha. Havíamos caminhado já por meia hora e nada de achar a tal lagoa. Então, decidimos ir embora. Mas antes, fomos tomar um banho na cachoeira, pois o calor era muito intenso. Porém, totalmente contraditório com o calor que fazia, era a neblina que se tornava cada vez mais intensa. E quando percebi, eu não tinha mais a visão do meu pai e nem do seu amigo à minha frente. Chamei por eles, mas não me responderam. Achei que estavam de brincadeira e continuei caminhando. Comecei a sentir um cheiro muito forte de carniça e parecia que tinha um boi morto bem na minha frente e chegava a ser insuportável. E de repente, um barulho sobre as árvores me fez perceber que havia algo a mais naquele lugar. Parecia haver alguma criatura se escondendo atrás das árvores, e eu somente conseguia ver o vulto. E quando eu olhava, tudo parava. Mas quando eu caminhava, aquilo continuava de um lado para o outro. Eu decidi apertar o passo, e nem sinal do meu pai e do seu amigo. Aquele cheiro de carne podre já estava me dando enjoo, e foi quando eu ouvi como se alguém pulasse sobre as folhas secas no chão atrás de mim. Eu senti um arrepio agudo subir pela minha espinha até atrás dos meus ouvidos. E num súbito momento de coragem, eu me virei para trás e pude ver a uns 5 metros de mim uma figura humanoide com mais ou menos 2 metros de altura. Aquilo andava meio curvado em minha direção a passos lentos. A sua face era canina e o seu corpo era animalesco com traços humanos, e uma longa pelagem marrom cobria todo o seu corpo. O odor insuportável era ele quem exalava. Os seus olhos, apesar de serem azuis, ele continha uma maldade assustadora. Eu fiquei meio que paralisada por uns 5 segundos, que mais pareceram 5 horas. E foi quando meu pai me chamou bem atrás de mim. Eu olhei para trás e pude ver o meu pai e o seu amigo correndo em minha direção.
E quando me voltei para o outro lado, a criatura lentamente estava desaparecendo em meio à densa neblina, caminhando lentamente. E quando meu pai chegou até mim, ele ainda pôde perceber também aquele cheiro horrível que eu senti, comprovando a mim mesma que não se tratava de uma alucinação. Eu contei a ele e decidimos ir embora na mesma hora. Aparições do lobisomem e do Mapinguari sempre correu de boca a boca nesta cidade, mas poucos realmente puderam presenciar a sua aparição. Acredito que era o lobisomem, pois muitos aqui da cidade contavam sobre o Mapinguari, e há quem diga que o Mapinguari só anda pelas florestas de dia, guardando a noite para dormir. E quando anda pela mata, ele vai gritando e quebrando galhos e derrubando árvores, deixando um rastro de destruição. E outros contam que ele só aparece nos dias santos ou em feriados. Dizem que ele só foge quando vê um bicho preguiça. Bem, vovó ainda contou outra história sobre outro dia que ela também viu o lobisomem. E eu contarei aqui com as suas palavras. Nas férias de verão, eu e minhas amigas fomos passar um tempo no engenho que o meu pai tinha acabado de comprar no interior. E foi lá que tudo aconteceu. A propriedade era perfeita, com uma bela casa de 5 quartos e um terraço enorme. Mas não havia eletricidade na região, e por isso usávamos velas à noite. E da janela do nosso quarto dava para ver os canaviais e as casas dos funcionários. Em uma dessas casas morava uma senhora de 72 anos, que nasceu naquele lugar, e nos contavam histórias realmente assustadoras sobre fatos acontecidos por lá. Nós achávamos que a velha estava caduca e não acreditávamos em suas histórias. Porém, resolvemos tirar a prova. Ficamos uma noite acordadas, esperando algo estranho acontecer. E passou-se muito tempo e nada ocorreu. Então, decidimos ir para a cama. E quando chegamos ao nosso quarto, um vento muito frio abriu a janela e invadiu o ambiente, apagando todas as velas. No escuro, olhando pela janela, escutamos um forte uivo e não sabíamos se era algum animal ou o vento que uivava. E quando da janela olhávamos para o canavial, logo vimos que uma criatura semelhante a um cão, porém muito grande, andava como uma pessoa. E quando aquilo nos viu, ele veio correndo do canavial em direção à nossa casa. Imediatamente fechamos a janela de madeira com a tranca. E assim que a fechamos, escutamos como se algo muito pesado tivesse se chocado contra a janela, fazendo toda a casa tremer. E com o susto, nós caímos para trás. Vendo aquilo, voltamos aterrorizadas para a nossa cama e ficamos lá, sem conseguir dormir. A minha família acordou com o som da casa tremendo. O meu pai parecia saber o que aconteceu. Ele pegou a sua espingarda, deu alguns tiros em direção ao canavial e todo aquele barulho parou. Ninguém da casa tinha coragem de comentar o fato. Vovó também contou que recentemente o lobisomem havia voltado, e isso decorreu na última quaresma. Bem, ela percebeu que a rua estava vazia e não eram nem 7 horas da noite. Um vento frio da lua cheia fazia um uivo assustador. Ela entrou e se trancou em casa,
foi assistir a sua novela no SBT. Sim, vovó era fã de Rebelde e gostava muito das músicas, e eu até tinha dado um CD do RBD de presente para ela. E ela ouvia todos os dias. Então, enquanto via a novela, ela escutou seus 2 cães se atracando com algo no quintal. Ela então pegou a sua espingarda e foi ver o que era. Era o que vovó suspeitava. O maldito lobisomem havia voltado e estava atacando seus 2 cães. E só mais um pouco, e o bicho matava os cães. Mas vovó, ela deu um tiro certeiro em suas costas e a fera soltou um urro. Aquilo olhou para a vovó com uma expressão de ódio, e os seus olhos, antes azuis, eles foram se tornando vermelhos. Vovó ficou paralisada de medo, mas foi caminhando em passos lentos em direção da fera e mandou outro tiro certeiro no meio do peito da criatura, fazendo a mesma capotar para trás. Ela foi fazendo as suas orações e atirando na coisa até descarregar a sua espingarda. Por fim, ela tinha certeza que o bicho estava morto e voltou com os cães para dentro de casa. Mas assim que ela chegou na porta dos fundos, ela escutou um rosnado. A criatura se levantou como se nada tivesse acontecido. O fundo da casa de vovó dava para um matagal. A coisa correu para esse matagal e desapareceu. Os vizinhos se faziam de bobos. Eles disseram não terem escutado nada aquela noite e nem mesmo os tiros. Na verdade, é que eles sabiam da existência do lobisomem, mas ninguém queria comentar. Vovó faleceu em 2015 e foi um dia muito triste para mim. E me deu muita saudade quando eu encontrei o CD do RBD que eu havia dado para ela de presente. Na sua lápide, eu pedi que deixassem o seguinte texto bíblico, onde em João, capítulo 11, versículo 25, Jesus disse: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem exercer fé em mim, ainda que morra, voltará a viver. A minha querida avó voltará a viver novamente no mundo de paz e harmonia, onde não haverá mais morte e nem dor. Boa noite. Olá, Rafael. Me chamo Alex, tenho 42 anos e moro em Fortaleza, no Ceará. Mas na época desse ocorrido, eu morava em Chorãozinho, no interior do Ceará. Nunca acreditei em lobisomens antes daquela noite. Aquela noite horrível. Uma cidadezinha no interior do Ceará, chamada Chorozinho, é o lar da minha família há gerações e sempre tivemos uma vida simples. E quando éramos crianças, nossos pais e vizinhos se reuniam em frente às casas para contar causos de lobisomens. O meu avô, na época, morava em Campestre. Ele tinha um sítio por lá, e sempre que ele vinha nos visitar a cavalo, ele chegava com uma expressão de bravo
e dizia que a praga do lobisomem atacou a sua fazenda. Ora comia um boi ou uma vaca, e ora comia as suas cabras leiteiras. Apesar do meu avô parecer preocupado, e o meu pai sempre ir a Campestre para investigar melhor essa história, o meu pai nunca achava nenhum indício que um lobisomem rondava aquelas bandas. Entretanto, também não sabia a causa dos ataques aos animais, e os vizinhos diziam sempre não saberem de nada. Eu lembro do meu pai chamando meu avô para morar conosco, mas o vovô dizia que na sua idade ele não se adaptava mais em outro local, porque viveu toda a sua vida em Campestre. Essas foram as últimas palavras dele, e depois desse dia o meu avô desapareceu. O meu pai estranhou que ele não nos visitava fazia muito tempo. Então resolveu ir até o seu sítio em Campestre, e chegando lá, os únicos indícios que o meu pai encontrou foram tiros disparados pela espingarda do meu avô, e a mesma espingarda jogada próximo ao galinheiro. 2 vizinhos que moravam por lá já haviam se mudado há muito tempo. A polícia concluiu como assalto, mas o certo é que o meu avô nunca foi achado. Em todo aquele tempo, as histórias de lobisomens foram, é claro, passadas por minha família há gerações, pois até os avós do meu avô tiveram problemas com o bicho. Mas eu nunca acreditei em lobisomem. Com 17 anos, eu saía muito para caçar com meu pai nas matas. E como costumávamos dormir lá muitas vezes, tínhamos até uma cabana onde passávamos a noite. A cabana era simples, mas era um lugar calmo, pacífico e longe de tudo. Durante as noites, já havíamos presenciado de tudo dentro daquela cabana. Eventos sem explicação, como alguém bater a porta pela madrugada, risadas, ventania que começava e parava sem explicação, animais falantes e até mesmo as árvores sussurrando. Parece tudo surreal, mas quem nunca passou a noite sozinho nas matas não tem do que duvidar. O tempo passou e o meu pai se foi. Ele morreu de um AVC, mas eu continuei a modificar a nossa cabana e realmente já chegava a ser uma casa no meio da mata. Eu me casei e a minha esposa realmente não gostava muito daquele lugar. Ela dizia que a cabana ficava em um lugar assombrado. O meu pai me ensinou a nunca ter medo de coisas sem explicações que aconteciam nas matas. Bastava eu respeitar a floresta, que a floresta me respeitaria de volta. Porém, entretanto, existia uma criatura que ele chamava de o Predador. E esse eu deveria ter medo, pois era um ser palpável, e por isso eu deveria sempre andar armado naquela mata, pois é lá que ele se esconde. O meu pai se referia ao lobisomem, mas ele sabia que se falasse lobisomem eu não acreditaria, e por isso ele usou a expressão predador. Alice e eu tivemos o nosso primeiro filho, o Heitor, isso lá pelos anos 2000. E quando nosso filho tinha 6 meses, precisamos fazer algumas reformas na nossa casa na cidade, que estava bem deteriorada. Deixamos um pedreiro por conta e fomos para a cabana ficar uma semana lá. A cabana é bastante boa, no que diz respeito a como era antigamente. Agora, ela tinha 2 quartos, uma cozinha e até uma pequena suíte. À frente da cabana tinha uma pequena varanda, com um banco e lampiões. Era tudo simples, mas aconchegante. E além da entrada de veículos e da estrada que levava até a cabana, há uma clareira de 4 metros em torno dela,
que por sua vez é cercada por uma floresta densa. Os outros lugares da cabana eram um cômodo, onde era o galpão de ferramentas, e o poço, onde tirávamos água. A cidade mais próxima era Cedro, e ficava a cerca de 20 quilômetros de distância. Não tão isolado assim, mas isolado o suficiente para nós. A noite em questão aconteceu na primeira noite que passamos na cabana. Tínhamos acabado de voltar, depois de passar o dia visitando a minha mãe. Estávamos mais do que prontos para encerrar o dia. Heitor, o meu filho, já estava dormindo, o que tornou mais fácil para nós relaxarmos, e a minha esposa estava praticamente adormecendo. Havíamos passado o dia na cidade comprando os materiais da reforma e estávamos acordados desde as 5 da manhã. Então, enquanto ela colocava o Heitor na cama, eu saí para a varanda para fumar um cigarro rápido, e Alice realmente não gosta que eu fume. Então, eu costumo dar uma última tragada rápida na varanda, onde ela não precise sentir o cheiro da fumaça. E normalmente, eu apenas fico sentado lá por uns bons 20 ou 30 minutos. Eu não me importo muito com o que está acontecendo. Eu apenas observo a floresta e as coisas esquisitas que acontecem. Bem, parece até piada, mas me lembrei de quando era jovem e estava naquele lugar com meu pai. Era noite e voltávamos da pesca. E daí, um boi passou por nós. Ficamos apenas observando, porque sabíamos que tinha algo de errado com o boi. E assim que o animal passava por nós, nos encarando, o meu pai disse: "Boa noite." E o boi respondeu: "Boa noite." Aquilo me gelou a alma. Bem, ali sentado na varanda, eu ouvia um som inquietante dos animais noturnos, principalmente das corujas. Eu não estava realmente tentando ouvir nada, mas as corujas eram comuns o suficiente, e não era raro ouvir um bando delas na floresta. Eu terminei rapidamente de fumar e estava prestes a entrar, quando ouvi um uivo vindo da floresta. O estranho é que parecia que o animal em questão estava bem na frente da cabana. Então percebi que realmente não soava como um cão. Soava como alguém fazendo o uivo de um cachorro. O barulho vinha de dentro da floresta, de onde eu não conseguia ver nada. Ninguém frequentava aquela área, somente eu e a minha família. Mas havia alguém na floresta fazendo barulhos de uivo. E se fosse alguém com más intenções? Eu corri para dentro para encontrar a minha esposa, e ela estava em estado de pânico e segurando o Heitor. "O que está acontecendo?" eu perguntei a ela. O olhar chocado e assustado em seu rosto disse tudo. "Lá ele", disse ela, apontando para o quarto principal. Eu entrei correndo, mas eu não vi nada. Então, eu vi a janela. Estava aberta e havia sangue por toda parte. Eu corri de volta para minha esposa e o que ela me disse me aterrorizou. Algum tipo de monstro estranho abriu a janela pelo lado de fora e começou a subir em silêncio. Ela não conseguiu ver direito a criatura antes da coisa tentar agarrar o Heitor, mas ela foi mais rápida. Pegou um martelo que estava ali no quarto, o mesmo que eu havia esquecido lá depois de reparar a madeira na parede, e com muita força, ela acertou a boca do bicho com o martelo, fazendo o sangue da criatura espalhar por todo o quarto. Então a coisa voltou de onde veio, e ela o descreveu como um cachorro, porém muito maior e um pouco parecido com uma pessoa. Parecia que ela estava descrevendo um lobisomem. De qualquer forma,
não poderíamos ficar lá. Passamos os próximos dias com a minha mãe até a reforma da nossa casa ficar pronta. Eu voltei para a cabana com o meu irmão e 2 dos meus tios. Eles zombavam de mim enquanto estávamos na estrada em direção à cabana. Eles não acreditavam, porque sabiam muito bem que eu mantinha uma arma na cabana durante todo o tempo. Mas eles pararam de zombar logo que chegamos lá. A cabana estava destruída, havia pegado fogo e queimado por inteira misteriosamente, e ao redor do que fora a minha cabana haviam pegadas imensas. Eu não sei se realmente era o predador ou o lobisomem, mas pelo que eu e a minha esposa testemunhamos, eu não tenho motivos para duvidar, e também não tenho motivos para voltar naquele lugar. Boa noite.